Graça e paz, povo de Deus, bom dia. Esse é o programa Semeando Vida, da Igreja Semeando Família. Bom podermos conversar acerca da palavra nessa manhã comigo, Diácono Lucas, de Graça e Paz. Graça e paz, apóstolo, graça e paz você de casa. Lembrando aí que de segunda a sexta, nosso programa Semeando Vida aqui na Rádio Sudoeste e também lá nas nossas redes sociais, no Facebook, no YouTube. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Deixa o like aí para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa palavra. Aciona o sininho, aperta em curtir e tamo junto. 1 João capítulo 1, versículo 5, o texto é lindo, diz assim: a mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele nenhuma escuridão. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com a palavra e com a ação. Olha, isso é forte. Já que Cristo, a mensagem de Cristo é que Deus é luz e não há nele escuridão, e se a gente diz que unidos com Deus, mas ao mesmo tempo a gente está na escuridão, estamos mentindo com palavras e ações. Forte, versículo 7. Porém, se vivemos na luz como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo pecado. Aqui a gente já começa, Lucas, a gente pensar o seguinte: se a pessoa está na luz, como Deus está, nós estamos unidos com essas pessoas. Por que muitas das vezes, cara, as pessoas chegam para nós e dizem assim: o pastor fulano saiu da igreja, fulaninho saiu de tal lugar, e tal situação, como se aquele que está na luz, né, tivesse que se envolver com aquele que ainda está na escuridão. Falando de ministério, não estou falando das pessoas que estão na droga, na bebida, na prostituição. Eu estou falando ministerialmente, aqueles que são, como Paulo diz, né, até Lúcifer se transfigura de anjo de luz para enganar. Então tem aquele que está na treva porque ele é um falso profeta, porque ele é um anticristo, está ali. Então quem está na luz em Cristo não tem como ter comunhão com esses, tá? Aqueles que estão em pecado. Versículo 8. Se dizemos que não temos pecado, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa, fará o que é correto, perdoará nossos pecados, nos limpará de toda maldade. Se dizemos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua mensagem não está em nós. Então toda essa construção, porque a dificuldade não é o pecado, entende? A gente pode tropeçar, a gente pode errar, escrever borracha com X, isso é errado, mas não é pecado. Mas a dificuldade é estar na escuridão, onde o meu pecado não tem luz, o meu pecado não tem confissão. Essa é a maior dificuldade hoje do Evangelho. Porque a gente vê o quê? Vou tratar da igreja. A gente vê ministros de louvor que eles mesmos se colocam no banco, eles mandam mensagem assim, né? Isso não acontece só na nossa igreja. Hoje eu não vou entrar na escala, não. Qual o motivo? O motivo é algo que está na escuridão, mas ele não confessa e ele mesmo se autodisciplina, sai daquilo que seria a escala daquele dia, mas não resolveu o problema que nele é treva. Não quer cobertura, não quer confessar. E quando você percebe, né, através do Espírito Santo, ou discernimento mesmo, daquilo que são as ações, e você se posiciona, a maioria se entristece, fica chateadinho, eu vou sair da igreja, porque vai achar um outro altar, que ele vai continuar ministrando nas trevas. E essa questão é muito complicada. Quando Adão ele peca, né, Deus faz algumas perguntas para Adão, mas a maior delas não foi o que Adão tinha feito, foi porque que Adão tinha saído do lugar dele. Adão, cadê você? Eu sabia onde é que estava Adão, mas por que ele saiu da posição que ele nunca deveria ter saído. Local de encontro, né? Local da presença de Deus. Hoje a gente vê exatamente essas coisas acontecendo. A pessoa não tem esse local de confissão, de estar em Deus, de buscar ao Senhor. Gera um peso muito grande para o ministério e essa falta de confissão. É pastor, é presbítero, é ministro de louvor, onde antigamente as pessoas tinham um quebrantamento maior para preocupar-se, né, consigo mesmo, com seus comportamentos, procurar aconselhamento, confissão. Hoje não. Eles se autodisciplinam ou mandam mensagem para alguém de longe, de um outro estado, um outro pastor, de outro lugar, e o cara diz que aquilo dali é o que ele acha que é, e ele volta, e a gente vai vendo hoje um evangelho
Paulo fala que ele não se envergonha do evangelho, né? Porque é poder de Deus, mas ele se envergonha do evangélico. De alguns que estão aí, né? E é o mesmo sentimento do nosso coração. Acho que a nossa preocupação hoje não está em viver realmente, não generalizando, mas na maioria dessas pessoas que hoje ainda vivem nas trevas, de serem libertas verdadeiramente. Elas preferem viver de aparências, né? Poxa, eu tô dando certo aqui no louvor, então legal, porque se eu for colocado no banco por alguma ação que eu confessei pro meu pastor, pro meu líder, vai pegar mal pra minha imagem, vai pegar mal pra minha carreira, e aí meus seguidores no Instagram vão deixar de me seguir. Meu Deus. Então eu prefiro esconder aquilo que são as minhas dificuldades, ao invés de, né, expor isso. Porque em momento algum o evangelho traz um peso de castigo, né? Não traz algo que você vai ser punido por algo, muito pelo contrário, né? Jesus morreu na cruz para nos libertar de todos os pecados. Lógico, se você cometeu algum crime, alguma coisa, vai acontecer aquilo que tem que acontecer. Mas não tem nada que venha para denegrir a imagem, né? Vem para ajustar aquilo que precisa ser ajustado. E eu me lembro de um tempo do qual eu fui afastado também do Ministério de Louvor durante um tempo porque eu tinha cometido, né, uma situação que não era legal naquilo que era o meu relacionamento em casa. Mas eu, durante muito tempo, dentro desse erro, continuei subindo no altar, continuei ministrando para a igreja em pecado, estando nessa escuridão e sem perceber, trazendo aquilo que é um peso, né, para a igreja, como o senhor colocou. E é interessante quando a gente trouxe aquela dificuldade para a luz e eu criei a coragem, a vergonha na cara, né, de confessar as minhas dificuldades para aquilo que era meu líder e o meu pastor naquela época, houve uma transformação não só na minha vida, da minha família, mas na igreja como um todo, porque nós que estamos, né, nessa posição de estarmos ministrando para a igreja, né, precisa ter um cuidado naquilo que, né, o senhor fala que o altar, você precisa ter uma seriedade, não tem como você ministrar aquilo que você não vive. Pode até impactar algumas pessoas, mas em algum momento você vai ser provado naquela situação. E se você não estiver alinhado, trouxer para a luz aquilo que são as dificuldades, vai dar problema. Quando a gente, no programa da rádio, né, onde a gente é bombardeado, aleluia, mas também elogiado, porque o que mais hoje nós estamos vendo, Diácono Lucas, na construção do nosso governo, na construção da igreja, não as famosas fake news, né? Porque não são nem mais essas falsas notícias, né? Mas são as coisas que estão em oculto, né? As coisas que ficam escondidas, onde não são reveladas. Trazem meias verdades às vezes, né? Não a verdade por completo. Distorce, né? Aquilo ali para trazer uma narrativa que seja favorável para o lado que está narrando ali a situação. Na igreja, no evangelho, é da mesma forma. A gente está no programa de rádio que é voltado para o público cristão, onde também aquele que não tem ainda a sua confissão de fé naquilo que é o evangelho, mas tem um católico, tem um bandista, tem um kardecista que de repente está lá numa loja, está ouvindo a rádio ali, porque a rádio está ligada na loja, está no táxi e está ouvindo o programa. E a gente precisa tratar de algumas verdades daquilo que nos liberta. Não adianta a gente ficar tapando o sol com uma peneira. E hoje esse é o tempo, né, onde o Espírito Santo vai trazer e já está trazendo um verdadeiro avivamento para a igreja que é dele. Porque nós estávamos vivendo um tempo de muitas performances, né? De pessoas eloquentes, dos coachings, né? De um crescimento do público cristão de forma interessante, mas não de uma verdade que liberta, que restaura em relação a quem está andando nas trevas. A maioria dos líderes, para não perder as suas ovelhas, passavam a mão nas cabeças, né? Não vou perder minha ovelhinha, né? E isso não é o evangelho. Jesus, ele confronta cada um de nós para trazer libertação, para que aquele que hoje, de repente, está assistindo o programa, ouvindo na rádio, o próprio Espírito Santo incomode você que está em trevas, dizer que o que está faltando comunhão, você está na luz. Amém. E tem uma frase, eu não vou lembrar quem falou, mas no dia que o mundo estiver nos aplaudindo e dizendo que o evangelho é legal, a gente precisa acender um sinalzinho de alerta. Tem errado alguma coisa. Tem alguma coisa errada. E a gente tem visto, né, que durante esses últimos tempos tem virado moda você ser evangélico, porque como a comunidade cresceu, criou-se uma relevância daquilo que é a sociedade. Então, poxa, hoje é legal fazer parte de uma igreja, né? Porque tem um grupinho ali que é bacana, que é interessante. E a gente acaba, às vezes, não confrontando essas pessoas que chegam, né?
traz para dentro do jeito que está, com certeza, mas é necessário haver uma transformação, e a gente vê muitas coisas do mundo sendo inseridas naquilo que são as igrejas, né, as reuniões, as nossas conversas, e o mundo, em algumas situações, quando eu falo mundo, as pessoas que não necessariamente se converteram, né, estão achando legal alguns discursos que não trazem confronto, e a gente precisa se alertar quanto a isso, né, Pedro? Que nessa manhã, você que está agora nos assistindo, ouvindo, que o Espírito Santo te incomode para que nós possamos estar na luz onde Ele está. Né? Senão não tem comunhão com Deus. Deus não tem comunhão com as trevas. Guarde isso no teu coração. Paz de Cristo, Deus te abençoe. Deus abençoe e até o próximo programa.